é um trabalho de longo tempo que o Palmeiras vem desenvolvendo, não é fácil, é uma necessidade de um planejamento que tenha que se equilibrar o esportivo, o financeiro, o administrativo, principalmente no momento que a gente vive, se nós não tivermos atenção a esse equilíbrio, a gente acaba pagando um preço muito alto. Mas eu acho que o Palmeiras está no caminho certo. Anderson Barros, diretor executivo de futebol do Palmeiras, conosco, líder do Campeonato Brasileiro, líder absoluto na Libertadores da América, caminha muito bem, como já caminhou na edição passada quando foi campeão. É o nosso convidado, Lucas Basílio, repórter da 105, dia a dia com o Palmeiras e responsável por trazer aqui, para estar conosco, para fazer a participação, para termos a participação do Anderson Barros. Lucas Basílio, boa noite para você, bem-vindo, Anderson Barros na escuta. Grande noite a você, meu querido Márcio Ramos, um grande abraço especial para o 2105, mais uma vez, boa noite a Anderson Barros, satisfação tê-lo aqui no microfone 105, agradecer aí pela sua participação, pela sua entrevista. Eu queria te perguntar a respeito do factual, né, digamos que é o assunto de momento, um jogador bastante querido pela torcida, bastante valorizado, o Matias Vinha se transferindo para o futebol italiano. Gostaria de saber como é que se deu essa negociação. As notícias que temos é que ele já está em território italiano para, enfim, assinar, oficializar com a Roma da Itália. E queria te perguntar como se deu essa negociação aí, como o Palmeiras, inegavelmente que precisa dessa questão financeira, né? Mas perde, inevitavelmente, um grande elemento do elenco. Mas também já repôs também o Jorge, já acertando a sua chegada, também a possibilidade de um novo lateral esquerdo uruguaio chegando. Queria te perguntar a respeito dessa negociação, se tá tudo certo mesmo, se o Matias Vinha já é jogador da Roma da Itália, e também sobre a chegada do Jorge. Anderson, mais uma vez, boa noite e obrigado. Boa noite, Lucas. Sim, é uma possibilidade muito grande de acontecer a negociação com a equipe da Roma, mas ela ainda não foi definida. Nós definimos, acabamos por autorizar a ida do atleta por uma necessidade de um período de quarentena, de uma necessidade de chegada e obedecer alguns ritos, alguns trâmites na cidade italiana, mas é uma negociação que ainda não foi definida 100%. Lucas Basílio, eu vou rodando aqui, volto contigo já, Luquinha, também para colocar nessa, obrigado Lucas Basílio, para colocar nessa roda aqui o comentarista Luiz Marcelo Bigato. Também temos aí o nosso convidado especial hoje, comentarista da 105, inclusive no jogo do Corinthians contra o Cuiabá. Começa com você, Luiz Marcelo Bigato. Anderson Barros está conosco e fica à disposição, Bigato. Boa noite, Anderson Barros, obrigado pela atenção aqui com a 105 FM. Hoje a Justiça do Rio de Janeiro decidiu anular a Assembleia Geral da CBF, que alterou aquela forma de votação para a presidência da entidade com a decisão, o pleito que colocou o Rogério Caboclo no comando da Confederação Brasileira em abril de 2018, está anulado. E provisoriamente, pelos próximos 30 dias, o presidente do Flamengo e o presidente da Federação Paulista de Futebol assumem provisoriamente a presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Como é que o Palmeiras recebeu essa notícia que o presidente do Flamengo e o presidente da Federação assumem provisoriamente o comando da CBF, já que o Flamengo disputa também o Campeonato Brasileiro, assim como o Palmeiras? Como é que o Palmeiras recebe essa notícia? Boa noite, Bigato. Como falei antes, é sempre um prazer. Essa é uma questão institucional, né? É uma questão que ela precisa ser... Essa posição, ela sempre virá pelo líder maior da nossa instituição, que é o presidente Maurício Gagliotti. A única coisa que eu posso dizer é que é sempre fundamental que a principal instituição do futebol esteja sempre no caminho, né, que as coisas sejam equilibradas, bem definidas, porque sempre reflete em todo o processo. Mas essa é uma questão institucional e ela deverá e deve ser respondida sempre pelo presidente Maurício Gagliotti. Convidado especial, tá dando entrevista para todos nós aqui na 105, ao vivo, 18 horas mais 15 minutos, diretor executivo de futebol do Palmeiras, o Anderson Barros, e convidado especial nas transmissões da 105, no programa hoje no Jogo do Corinthians, Fernando Fontana, apresentador e repórter da Rede TV. Fefon, conosco Anderson Barros.
Valeu, Morcegão. Anderson, queria saber como é que tá a situação. Primeiro, boa tarde para você, né? Não vou ser mal educado aqui. Queria saber a situação do lateral esquerdo, Joaquim Piquerez, jogador que pertence ao Peñarol do Uruguai. É um jogador que já chegou, falta alguma coisa para definir a contratação. Como é que tá a situação do Joaquim Piquerez? Boa noite, Fernando. Como o Lucas havia perguntado, né, e aproveitando a pergunta do Lucas, nós fizemos a negociação, nós estamos tratando da negociação envolvendo o Matias Vinha e acabamos indo no mercado, já antecipando, negociando e ajustando a vinda do lateral esquerdo Jorge. O Joaquim Piquerez, é um atleta que vinha se destacando desde a temporada passada no Peñarol. Acompanhamos o Piquerez nas competições, né, sul-americanas. É um atleta que foi monitorado pelo setor de análise de desempenho e sempre mostrou uma postura extremamente satisfatória. Nós temos sim uma situação muito bem adiantada, tanto com o clube uruguaio como com seus representantes, para que a gente possa efetivar a contratação sim. Não para, o Palmeiras não para. Negociação acontecendo de tudo quanto é lado, saindo e chegando. Anderson Barros é o convidado, diretor executivo de futebol do Palmeiras, no nosso 105 FM Futebol Clube, às 18h17. Tem intervalo para fazer. O Anderson, se puder fazer essa gentileza de ficar conosco depois do intervalo, mas antes de sair pro intervalo, a gente tá falando de coisas boas, só coisas boas sobre o Palmeiras. Não que não sejam coisas boas, mas eu queria saber de ti, por favor, Anderson Barros, qual o diagnóstico que a diretoria do Palmeiras, você fez com relação às não renovações dos contratos do Felipe Melo e também do Jailson? Não, podemos falar, como a gente sempre colocou, a gente usa de total transparência com nossos atletas. Eu acho que eles entendem esse processo, podem em alguns momentos questionar, mas eles entendem esse processo, como a gente tem colocado para eles. São dois atletas extremamente profissionais, que têm atendido a todas as expectativas, não só agora, muito antes, como quem somos nós para poder julgar a capacidade do Jailton, assim como e principalmente do Felipe Melo. Mas eu acho que a grande virtude do clube é usar de total transparência nas suas relações. E vamos aguardar o término da temporada para tomar as melhores decisões. Anderson, ainda a respeito disso, só para complementar, em uma das últimas entrevistas coletivas do Abel Ferreira, ele comentou que como de acontecer a eleição, né, presidencial no Palmeiras no final da temporada, pode até ser que ainda se altere essa situação do Felipe Melo e do Jailson, dependendo da próxima diretoria, né? Que isso pode mudar, pode ser que aconteça uma renovação de contrato ainda. Isso está descartado? Eles já não têm renovação programada com o Palmeiras, ou isso pode mudar ainda conforme a visão da diretoria nova e também junto à comissão técnica? Como eu coloquei agora, né? A gente procura desde sempre, né? Desde em todos os contatos com os nossos atletas, sermos extremamente transparentes com tudo que nós fazemos. E não seria diferente no caso do Felipe Melo e do próprio Jair. Logicamente, o futebol te reserva uma série de situações, né? E como eles têm uma conduta sempre extremamente profissional com tudo aquilo que eles fazem, né? A gente nunca diz, não ocorrerão as renovações. Nós dissemos para eles que nesse momento elas não acontecerão. Eu acho que essa é a melhor forma de você conduzir com os seus atletas. Hoje o Palmeiras tem um planejamento bem definido, ele entende que nesse momento não acontecerão as renovações. Mas vamos aguardar o final da temporada, como você bem disse, para poder julgar e avaliar melhor todo e cada processo. A gente continua com o Anderson Barros, diretor executivo de futebol, nos dando a honra da participação ao vivo aqui no 105 FM Futebol Clube. Luiz Marcelo Bigato, comentarista da 105, por favor, nos ouve Anderson Barros. Bigato. O Anderson, como é que está a situação do Borja? Ele fica no Palmeiras, pode ser negociado com outro clube, ou Abel Ferreira pode aproveitar ele, inclusive na Copa Libertadores da América, nesta fase decisiva contra o São Paulo? Bigato, nós tentamos e continuamos a tentar a negociação do Borja. Mas é importante ressaltar que ele teve e mereceu um investimento da nossa parte alto. Então ele volta
né? Ele participa normalmente das atividades até nós podermos definir essa situação. Caso contrário, caso a gente não consiga definir, ele continuará trabalhando e terá que mostrar o seu valor para conquistar o espaço, uma vez que nessa posição hoje nós temos atletas que nos têm atendido. Que bom. A prioridade é negociar ele contra o clube. Hoje a prioridade é essa, a gente sempre deixou muito claro com o representante e com ele, mas como eu te falei agora, Bigato, o mercado ainda é um mercado muito complexo, muito complicado, por tudo que aconteceu nos últimos meses, em razão dessa crise provocada pela pandemia. Então a gente sabe das dificuldades, né? O que a gente ressalta é que apesar da gente ter buscado e tentado essa negociação, a gente acabou ainda não conseguindo. Ele volta a trabalhar, até porque é um atleta que mereceu um investimento muito alto da nossa parte. Que legal que a gente tem aqui o Anderson Barros, diretor executivo de futebol, as perguntas sendo feitas, não há rodeio, sabe? É um negócio muito legal, fica claro pro torcedor do Palmeiras, pro ouvinte da 105, como é que é gerido o Palmeiras e, evidentemente, por isso, a honra de termos aqui o Anderson Barros, Fernando Fontana, apresentador, repórter da Rede TV conosco, convidado especial. Fique à vontade com o Anderson Barros aí, Fefon. Anderson, você falou sobre a situação do Felipe Melo. A diretoria não quer ficar com o Felipe Melo por uma questão financeira, o salário dele é muito alto, ou a diretoria entende que tecnicamente ele não está rendendo aquilo que vocês queriam? O Felipe tem participado efetivamente dos nossos jogos, tem atendido às necessidades da comissão técnica. O próprio treinador Abel Ferreira já falou sobre isso. O que a gente sempre deixou muito claro, que tem um processo, né? Que sempre tem um início, tem um meio, né? E a gente termina, de qualquer maneira, um ciclo ao final dessa temporada. Mas como eu disse agora há pouco, né? A gente precisa estar sempre trabalhando, a gente precisa entender, né? Que a gente precisa agir sempre com total transparência, como a gente tem feito, né? Com os nossos atletas, especificamente com o próprio Felipe Melo. Apesar de no momento a gente ter uma posição muito clara, vamos aguardar o final da temporada, até porque tem muita coisa para acontecer ainda. Mas o salário dele é muito alto para o que o Palmeiras planeja para a próxima temporada? O Felipe sempre foi um jogador que teve um reconhecimento, mas não é essa a questão, não é essa a questão básica para uma definição desse processo. O Felipe sempre deu o retorno que o clube exigiu. Então não é essa a questão, exclusivamente essa a questão. Lucas Basílio, fecha com o Anderson Barros, por gentileza, Luquinha, a não ser que Luiz Marcelo Bigato, Fernando Fontana tenham outras perguntas, aí fiquem à vontade, mas Luquinha pode fechar se for aí esse o caminho, Lucas Basílio. Mais uma vez agradecendo ao Anderson Barros aí que se propôs a conversar com a equipe esportiva da 105 FM, através da assessoria do Luciano Signorini também, que nos auxiliou gente boa demais. Nesse contato, gente boa demais, nos auxiliou bastante nessa entrevista de hoje. Eu queria te perguntar, Anderson, agora, até pro torcedor palmeirense que ainda não é tão familiarizado com a sua pessoa, com o profissional que você é, perguntar um pouquinho da sua trajetória, né? A gente sabe do sucesso que você fez lá no futebol do Botafogo, antes de chegar ao Palmeiras, mas também tem passagem por Vasco, Bahia, Figueirense, Coritiba, Flamengo, enfim. Queria te perguntar qual é que foi sua chegada ao Palmeiras, né, no final da temporada de 2019 e também a sequência, né? Pois você, me corrija se eu estiver errado, você tem contrato até o final da temporada que vem. E como é que foi essa chegada ao Palmeiras e a perspectiva de futuro no comando do futebol do Alviverde, Anderson? Lucas, eu tenho contrato até o final dessa temporada. Cheguei aqui no Palmeiras em 2020. Nós tínhamos um desafio muito grande. Eu acho que a gente conseguiu atender a essas expectativas, mesmo sendo um momento extremamente delicado. Acho que o Palmeiras vem num processo, né? Desde a temporada passada, como eu disse na primeira pergunta, ele iniciou, mas a gente precisava de uma readequação na temporada de 2020, que era a valorização da base, das contratações pontuais, muita atenção em relação ao mercado, né? A saída de alguns atletas. Nós conseguimos esse processo e o Anderson Barros sempre foi um profissional que entende que ele representa uma instituição e que ele precisa ser preservado ou se preservar em relação a isso, até porque cada coisa que a gente coloca, cada coisa que a gente diz, ela sempre tem uma repercussão muito grande.
Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu acho que grande parte de não estar querendo ou não estar sempre próximo, né, à imprensa, à mídia, é em razão disso. E o torcedor, ele está sempre cobrando, principalmente num clube como o Palmeiras, onde você precisa mostrar resultado a todo instante. Você vence uma competição, você já precisa vencer a segunda, porque senão você não atende essa expectativa desse torcedor que é extremamente exigente. Anderson, me ocorreu mais uma aqui pra gente fechar esse bate-papo aqui, muito legal, com o Anderson Barros, diretor executivo de futebol do Palmeiras. Eu perguntei de Felipe Melo e de Jailson, são jogadores que estão em atividade, atuando normalmente, uma capacidade profissional, inclusive, de entender o momento aí com as definições. E Lucas Lima e Luiz Adriano, qual a situação, quais são essas situações desses dois jogadores aí, que são bem diferentes de Jailson e Felipe Melo, Anderson? Não, o Lucas Lima... ele realmente não tem sido utilizado, ele perdeu esse espaço. Logicamente, o que aconteceu recente acabou aumentando, né, essa relação, mas é como a gente sempre diz, todos os atletas têm que ser extremamente profissionais. O Palmeiras, né? E ele não foi? Ele não foi? Não, sempre foi. Os dois são extremamente profissionais. O Luiz Adriano, até recentemente, era um dos titulares da equipe. Sim, teve um problema, um edema no joelho, como foi noticiado, e ele perde esse espaço, que faz parte de uma temporada como essa, uma temporada na qual o Palmeiras vem de mais de 80 partidas, né? Desde a temporada 2020, numa sequência muito intensa de decisões. Então acabou acontecendo isso com o Luiz, mas como eu te falei agora, são atletas extremamente profissionais e que vão precisar buscar o espaço deles, como acontece com todos os outros atletas, né? Então, eu acho que agora... Mas se aparecer, se aparecer negócio, os dois sairão. Como eu sempre disse, né, Márcio, sairão não. As pessoas, os clubes aqui que nos procuram precisam entender o trabalho que é realizado internamente, né? E precisa ter um reconhecimento sobre esses nossos atletas. O Lucas Lima tem a sua história no futebol, no momento ele não é utilizado, não tem sido muito utilizado pela comissão técnica. Se algum clube, se alguém quiser procurar, nós vamos sentar com o atleta, nós vamos discutir com ele e tomar uma decisão que seja principalmente boa para o clube e boa para o atleta. 18h31, Anderson Barros, diretor executivo de futebol do Palmeiras, em nome de toda a equipe esportiva da 105, muito obrigado pela sua participação ao vivo. Fique à vontade, pois não, Fefon? Posso só fazer uma pergunta pro Anderson? Encerra, por gentileza, e já faça as honras da casa aí como convidado também, se despedindo do Anderson Barros. Desculpa estar me intrometendo aqui, eu sei que você estava encerrando. Anderson, você não fica para a próxima temporada? O Gagliotti já disse que não renova o seu contrato. E como que você vê esse tipo de situação? Ficou chateado? Tá tudo bem? Como é que foi? Boa pergunta, porque é aquilo tudo que eu estou dizendo agora, né? Nós temos que ser extremamente profissionais e realizar o melhor que a gente pode, né? Eu sou um profissional que vejo dessa forma, eu tenho um contrato que termina nessa temporada, como o presidente havia dito, né? Há uma nova eleição por acontecer no clube e que um novo presidente possa ter o seu direito de escolha. Eu, como profissional, vou realizar o melhor trabalho possível, como fizemos na temporada passada, e tivemos a felicidade de ter alguns títulos, como o Paulista, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Esperamos que esse ano possamos também conquistar os 2 títulos que a gente vem disputando e aguardar a decisão que vier a ser tomada por quem quer que seja.